tá tudo travado. Lucas capítulo 15. Queridos, nós estamos aí já desde antes do Natal um pouco, em uma série de ministrações que iam durar 2 semanas e já estão durando sei lá quantas, acho que hoje é o 8º dia já. O que nós temos falado nesses dias é sobre o Evangelho, puro e simples. Aliás, vamos abrir Atos capítulo 3. Nós temos falado, irmãos, das doutrinas da salvação. O que nós precisamos entender é que Romanos, no capítulo 5, versículo 12, fala que Adão pecou, e o pecado de Adão passou para toda a humanidade. Ou seja, quando Adão, lá em Gênesis capítulo 3, ele peca contra o Senhor, ele comete alta traição contra o Senhor, ele não só compromete a própria vida dele, mas ele compromete todos que seriam gerados a partir dele. E Deus, ele nos cria em Adão, mas quem nos gera, quem é o nosso pai carnal, é o próprio Adão. Adão gera Abel e Caim, na verdade depois só o Caim vai gerando outros filhos e filhas, como diz a palavra de Deus. E o detalhe é que todos eles nascem contaminados pelo pecado. Pastor, mas eu nunca pequei na minha vida, pastor. Eu sempre fui muito bom, que é quase impossível, né? Mas mesmo que você consiga chegar e falar, eu nunca pequei na minha vida, mesmo que você nunca tenha feito nada errado, você já nasce com pecado. Então o nosso amigo Luiz Felipe, ele já nasceu com pecado. Pastor, mas ele é um pecador? Não, ele é inocente até que ele tenha consciência do pecado. A partir do momento que ele tem consciência do pecado, ele se torna réu do pecado. E o julgamento está descrito em Romanos capítulo 3. O finalizar desse pecado, a consequência desse pecado, está descrito lá em Romanos 3. Ele fala assim, Deus fala assim, apóstolo Paulo, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, ou destituídos foram da glória de Deus. Ou seja, a nossa sentença era de morte. Por isso que eu disse no início do culto que a salvação é uma das coisas mais injustas que tem, porque nós não merecíamos a salvação. O que nós merecíamos, eu, você, toda a humanidade, era sermos condenados. E na verdade estávamos condenados. O que Cristo faz na cruz do Calvário é exatamente algo injusto. Ele assume o meu e o seu erro e nos dá a possibilidade de sermos resgatados, de sermos restaurados. E aí, quando você, pela fé, que é algo que vamos falar hoje, aceita o sacrifício de Jesus, e note, o sacrifício dele não está inserido em nenhuma igreja. A igreja A, B ou C, católica, evangélica, ortodoxa, espiritismo, não. O sacrifício dele está inserido nele mesmo. O que você precisa fazer é acreditar simplesmente que o que a Bíblia diz é verdade, que ele morreu por mim e por você. Quando você acredita nisso, é imputado em você a salvação. Pastor, o que é salvação? Bom, salvação diz respeito a uma série de fatores. Na verdade, a palavra salvação, em grego, ela dá a ideia de um pacote. A palavra salvação é um termo inclusivo. Ele inclui em si muitas coisas. O que a salvação inclui? Ela inclui a regeneração. O que é a regeneração? Vou explicar rapidamente. Quando nascemos do nosso pai e da nossa mãe, nascemos com a semente de Adão. Só que até Jesus Cristo, todo ser humano nascia dessa forma. Homem e mulher geravam uma criança. E essa criança já nascia com a semente de Adão. Até Jesus
ele foi o primeiro, ou primogênito. Como que Jesus nasceu? O próprio Espírito Santo põe da semente do próprio Deus dentro de Maria e gera Jesus de forma milagrosa. O que Deus estava fazendo com isso? Deus estava criando uma nova geração de seres humanos. Ou seja, não mais nascidos com a semente de Adão, mas agora nascidos com a natureza divina. Então, quando Jesus faz o convite para Nicodemos em João 3,3, e que muitas pessoas confundem achando que isso é reencarnação, não tem absolutamente nenhum tipo de condições dele estar falando sobre isso. Ele fala assim: você precisa nascer de novo. Por que ele fala isso? Porque você precisa interromper a natureza adâmica. Então a primeira obra que Deus faz em nós é a regeneração. Só que ainda somos escravos do pecado. Quando Adão peca, ele nos entrega a nossa posse do pecado. E aí precisamos ser redimidos. A obra da redenção, que é simplesmente comprar de volta, ou seja, Deus vai nos comprar de volta do pecado, precisa ser pago um preço para que isso possa ser feito. Qual é o valor que é estipulado? Qual é o valor que nós temos? O valor do sangue. O sangue de Cristo. Ou seja, o pecado fala: Jesus, para você tomar a posse deles de volta, você vai ter que pagar com o teu sangue. Aí ele fala: muito bem, pagarei. Mas aí o diabo fala: não, ou pecado, né? Enfim, esse ser que determina o mal. Fala assim: olha, mas vai ter uma forma de pagar. Você não pode simplesmente chegar com um potinho de sangue lá e falar: não, está aqui o preço. Não, tem uma forma. Como? Através da expiação e da propiciação. A expiação significa pagar literalmente um preço ou retratar um erro. A retratação. Quando ele entrega o sangue dele como expiação, nós somos automaticamente justificados diante de Deus. Ou seja, aquela sentença que era contra mim e contra você, de que deveríamos morrer, ela é imputada em Jesus. Aí entra em ação a obra da imputação. Deus pega o meu e o seu pecado, tira de nós e coloca em Jesus, porque alguém tem que pagar o preço do pecado. Quem paga? Ele. Então Deus tira o pecado de nós e coloca nele. Aleluia. E ele assume toda a bronca, como se diz. Isso é imputação. Mas além da expiação, que gera a justificação pela imputação, nós ainda temos um outro problema, que por causa do pecado somos inimigos de Deus. Somos inimigos de Deus. Eu gosto muito de citar, eu não gosto muito de ficar relembrando, porque quem estava aqui viu e aí vai ter que ouvir de novo. Mas enfim, quando Jesus estava sendo crucificado, e quando a gente vê o filme a gente choca com as imagens, porque realmente são chocantes. Por exemplo, dos romanos batendo em Jesus, ou colocando nele uma coroa de espinhos, não é assim? Ou quando colocam ele na cruz e ele não cabe na cruz, porque a cruz era para um cara chamado Barrabás, e o Barrabás era maior do que Jesus, então ele não caberia naquela cruz. Eles precisam esticá-lo para que ele possa caber, e nesse esticar o ombro dele é deslocado. Todo esse sofrimento que ele passa, as pessoas que estão fazendo ele sofrer, na verdade são uma figura minha e sua. Quem estava batendo nele, quem estava colocando coroa de espinhos e quem estava crucificando ele, era ele e você. Meu Deus. Nós estávamos fazendo isso com ele. Meu Deus. Naquele momento, a inimizade com Deus chegou ao nível mais alto. Mas na crucificação dele, ele estava reconciliando o mundo com ele mesmo. Aleluia. Naquele momento ele estava quebrando a parede da inimizade, como dizem Efésios. E ele estava fazendo de novo a paz. Então quando Paulo fala da paz que excede todo entendimento, a gente acha que é a nossa paz interior, né? Como nós somos egocêntricos, tudo é nós, né? Não.
Quando ele está falando da paz que excede todo entendimento, ele está falando o seguinte: antes nós éramos inimigos de Deus, agora nós temos uma paz que nós não conseguimos explicar. E aí somos então reconciliados com Ele. Para sermos reconciliados, nós precisamos fazer algo, entregar um presente, que é a propiciação. A propiciação é um presente que nós entregamos pelo nosso erro. Esse presente, ele precisava ser entregue por mim e por você, mas nós não tínhamos condições de entregar. Então ele nos substitui e entrega esse presente para nós. Quem era o presente? Ele mesmo. Era a única coisa capaz de restaurar a nossa amizade com Deus. E hoje, se podemos ser amigos de Deus novamente, Deus nos chama de amigos, é graças à obra e graças ao sofrimento de Jesus naquela cruz. Bom, somos então regenerados, redimidos, justificados e reconciliados com Deus por causa da obra de Cristo na cruz. Pastor, e eu não preciso fazer absolutamente nada? Sim e não. Como assim, pastor Léo? Explica isso. Bom, o que você precisa? Você precisa de 3 coisas, basicamente. Você precisa de arrependimento, ou seja, você precisa reconhecer que você, em algum momento, pecou contra o Senhor, feriu o Senhor, feriu os princípios morais que Ele estabeleceu, e se arrepender. O convite de Jesus durante todo o tempo na terra é esse: arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Então o que precisamos fazer é o quê? Arrepender. Segundo, o que precisamos fazer? Converter. O que é converter? Não fazer mais o que eu fazia. Tudo isso pela fé. Semana passada falamos muito sobre arrependimento. Hoje eu pretendo falar nos próximos minutos, próximos 30, 35 minutos, sobre conversão e sobre fé. Começando pela conversão, Atos, capítulo de número 3, versículo 19. Olha o que diz Atos 3, versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Queridos, quando é que esse texto, qual é o cenário em que esse texto, em que essa palavra ela é dita? Depois que Pedro prega para os judeus, eles perguntam para Pedro: bom, Pedro, e qual é a pregação de Pedro? É toda essa que eu fiz para vocês aqui agora. Tudo que eu falei para vocês aqui, Pedro fala lá em Atos capítulo 3. Você pode ler depois. Ou Atos capítulo 2 e capítulo 3, enfim. Ele vai falando exatamente tudo isso que eu falei agora há pouco. E aí os judeus falam assim: Pedro, então o que faremos, Pedro? O que faremos, pois, irmãos? E aí Pedro responde isso aí, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Conversão, irmãos, queridos amados, é a parte prática do arrependimento. Aleluia. Ou seja, a minha consciência acusa que o que eu estou fazendo não é bom. Aí o que eu faço? Eu me converto, eu paro de fazer aquilo que a minha consciência acusou, dizendo que não era tão bom. Isso é conversão. Ou simplesmente parar de fazer aquilo que a minha própria consciência acusa de eu estar fazendo errado. Conversão, irmãos, é agir de acordo com o que o Espírito já nos conscientizou. Então preste atenção. Tem muita gente que fica falando assim: eu estou um pouco desviado, pastor, resistindo ao Senhor. Não faça isso, meus irmãos. Se a sua consciência, ela diz que você precisa fazer algo, por mais louco que seja, como por exemplo, se filiar a uma igreja, ou se batizar, ou não sei, qualquer outra coisa que você, a sua consciência mande você fazer, faça. Sabe por quê? Porque eu e você, nós seremos julgados pela nossa consciência. No dia em que nos apresentarmos diante do Senhor, Ele vai nos lembrar de cada vez que Ele nos conscientizou que deveríamos fazer algo e não
fizemos. Portanto, como parafraseando o apóstolo Paulo, dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões do Senhor. Não brigue com o Senhor jamais. Conversão, de acordo com uma definição bem mais simples, é abandonar o pecado e aproximar-se de Deus. A palavra que os escritores do Novo Testamento usam para o grego é epistrefo. É até um bom nome para colocar no teu filho, né? Epistrefinho. Vem cá, meu filho. Estou brincando, não faça isso. O que significa essa palavra de acordo com o dicionário grego? Significa virar-se para. Ou quem é motorista aí sabe que é converter à direita ou converter à esquerda. E ao contrário do que muita gente que acha que converter é voltar para trás, não. Converter é você fazer um rumo diferente do que você estava inicialmente programado a fazer. Bom, Mateus 18, 13, eu vou dar dois exemplos em que essa palavra epistrefo ou conversão é usada. A primeira delas é Mateus 18, 3. Olha aí, olha o que está escrito. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então essa primeira menção que eu quero fazer de conversão nessa manhã é de alguém que pela primeira vez ouve a mensagem do Evangelho, alguém que pela primeira vez ouve falar da salvação em Cristo Jesus e ele se converte. Então a primeira conversão que eu cito é que talvez você que está aqui nos visitando hoje pela primeira vez e que está ouvindo sobre o Evangelho, o convite que eu faço para você é se converter, que é o mesmo convite que Jesus fez. E eu não estou te falando converter e virar para a igreja evangélica, porque isso não salva ninguém. Salva é você se converter para aquilo que Jesus fez por mim e por você na cruz. Bom, mas tem um outro nível de conversão. Tiago 5, 19. Olha o que está escrito. Não tem importância. Você ia me dar um negócio aí, está funcionando? Quer me dar? Fica um pouco mais tecnológico aqui, né? Tiago 5, 19, olha o que diz. Meus irmãos, então para quem ele está falando? Para a igreja. Se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, então é possível eu converter você? Ou você me converter, né? Ele te converteu, você me converter. Ele diz, olha, se alguém se desviar e alguém o converter, versículo 20, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Então quando falamos de conversão, ela tem dois níveis. Ela tem aquela pessoa que nunca ouviu falar de Jesus e do sacrifício dele e se converte, mas também daquele que por algum motivo está andando por caminhos não muito bons e você pode ser usado para ajudá-lo a se converter. Então a conversão ela serve para qualquer um. Para mim que estou aqui 20 anos de evangelho, criado na igreja, ou para alguém que nunca ouviu falar de Jesus. Conversão serve para todos eles. E ao contrário do que foi ensinado, conversão não é entrar para uma igreja evangélica. Não, conversão é você abandonar uma prática que a tua própria consciência está te condenando, seja ela qual for. Bom, dito isso, nós podemos falar também que a conversão envolve toda a personalidade do homem, toda a alma do homem. Quando falamos de conversão, nós estamos falando de mente, nós estamos falando de emoções e nós estamos falando de vontade. Por que isso? Porque Deus não quer que você se converta apenas da boca para fora. Que é o que nós temos uma grande gama de pessoas que se convertem apenas para falar que fazem parte de uma igreja. Não, a conversão ela precisa envolver a sua alma, intelecto, emoções e vontade. Você precisa ter vontade de mudar. Você precisa pensar, raciocinar e decidir mudar. E a decisão altera a sua vontade. Eu não tenho mais vontade de fazer aquilo ali.
Aleluia. Como se distingue, como separa conversão de salvação? A conversão é o lado humano da salvação. Qual é o exemplo que eu dou? Principalmente os homens aqui já devem ter passado por isso. Quando você começa a frequentar uma igreja ou começa a ter, vou refazer a minha fala. Quando você começa a ter acesso à palavra de Deus, e a palavra de Deus começa a produzir em você uma nova forma de enxergar o mundo, de tal maneira que você, que antes era um promíscuo, ou um mentiroso, ou até, sei lá, um usuário de drogas, enfim, você não era uma pessoa muito boa, ou você talvez era até muito bom, era tão bom que você se achava quase Deus, que a sua bondade era muito grande, e você muda, você se converte, e você passa a não ser mais aquela pessoa. O que as pessoas dizem? Fulano de tal converteu. Virou crente. Converteu. Então a conversão é o que mostra para as pessoas que a palavra de Deus tem feito efeito em você. Então se alguém disser para você converteu, você pode ficar feliz, porque alguma coisa você mudou. Porque o objetivo da palavra de Deus é exatamente nos mudar, ou mudarmos, sei lá como é que é o português melhor nesse caso. O objetivo da palavra de Deus é exatamente isso. A conversão, que é o que estamos falando aqui agora, ela é o resultado de duas cooperações. Ou seja, ela é o resultado da ação de Deus, mas é resultado também da vontade humana. Eu gosto muito desse texto que vamos ler agora, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Olha o que diz: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência. Olha o que ele diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Aí nós aprendemos uma coisa muito séria, que a salvação ela é desenvolvida. Você adquire ela exatamente no momento em que crê, mas ao adquiri-la, você vai ter que desenvolvê-la. Essas verdades que eu falei para você, elas vão ter que se tornar para você realidade absoluta. E isso só acontece com temor e tremor, que é o que ele diz ali. Bom, o que é temor? Temor não é medo, por exemplo. Temor é respeito. Então quando ele diz desenvolver a sua salvação com temor, com respeito por aquilo que Deus te fala. Então, se você está aqui nessa manhã e Deus de alguma forma tem te falado que você precisa mudar, tenha respeito por isso. Meu Deus. Tenha respeito por isso. Não jogue isso fora. Amém. Não jogue isso fora. É o que Paulo está dizendo. Bom, mas ele encerra esse versículo dizendo o seguinte: começa dizendo, você precisa fazer algo, que é desenvolver a tua salvação. Mas aí o 13 ele fala uma coisa interessante, ele diz assim: porque Deus é quem efetua. Mas peraí, não é eu que desenvolvo? Por que agora ele fala que é Deus que efetua? No 12 parece que ele fala assim: você desenvolve a tua salvação. No 13 ele começa dizendo: porque Deus é quem efetua. E efetua o que? Vou explicar. Em vós, tanto o querer como realizar, segundo a sua boa vontade. O que Paulo está dizendo nesse texto é o seguinte: que tenha vontade divina. O versículo 13: Deus é quem efetua. Tem uma obra que Deus pode fazer em você. Tem uma obra que Deus pode fazer em mim. Tanto querer como realizar a vontade dele. Qual é a vontade de Deus, irmãos? Restaurar toda a humanidade, incluindo a terra, toda a criação. O objetivo de Deus na morte de Jesus Cristo e sua ressurreição depois de 3 dias é restaurar toda a criação.
incluindo a natureza, incluindo eu, você, os animais, tudo. Deus vai restaurar tudo isso. Começou com a gente, mas vai terminar restaurando todas as coisas. Aleluia. Quando, pastor? Bom, isso é motivo para uma outra pregação. Versículo 13, portanto, diz que a vontade de Deus qual que é? Restaurar toda a humanidade. E Ele faz isso efetuando em nós tanto a vontade como o querer dele. Desculpa, tanto o querer quanto o realizar dele. Só que anteriormente no 12, ele fala, você precisa também participar desse processo. Qual é a sua participação nesse processo? É usar o seu temor para desenvolver a tua salvação. Aonde está o teu temor? Respeitando o que foi feito por você. Amém. Respeitando o que Deus está falando na sua consciência. Portanto, se a sua consciência o está acusando nesta manhã, glória a Deus por isso, porque você ainda não tem a mente cauterizada. Mas, por outro lado, o convite que eu te faço é: não sai daqui sem se converter, ou seja, sem pegar isso que está na tua mente espetando e mudar. Meu Deus. Dito isso, nós vamos para o último conceito. Depois de 9 semanas, depois de começarmos antes do Natal, nós vamos encerrar essa série falando sobre a forma como adquirimos tudo isso que eu falei agora há pouco atrás. Regeneração, restauração, reconciliação, tudo isso. Adoção, eu esqueci de falar de adoção, muito obrigado, meu querido filho. Adoção e santificação, né? Ou seja, a santificação, Deus lava as nossas vestes. Aleluia. Lava, nos santifica. E a adoção, Ele coloca um anel no nosso dedo e diz: você agora é meu filho, use o meu nome. Portanto, antes eu era Leonardo, filho de Adão. Agora eu sou Leonardo, filho de Deus. Tem um anel no meu dedo que diz isso. Eu posso usar o nome dele, o nome de Jesus. Bom, como eu adquiro todas essas coisas? Você só precisa fazer uma coisa: fé. Tudo isso que eu falei, você precisa aplicar fé para que você obtenha isso. Pastor, mas eu tenho fé. Queridos, quando eu digo fé, não é essa fé que todo ser humano tem. Na verdade, eu costumo brincar que até os cachorros têm, né? Se você sair aqui na rua e perguntar para o cachorro: você acredita em Deus? Ele vai falar: eu acredito. Todo mundo acredita em Deus. Todos nós temos uma fé básica em Deus, mas não é essa fé. A fé que eu quero falar é a fé que o Novo Testamento nos mostra. E essa fé do Novo Testamento, ela tem algumas características que você vai precisar aplicar a partir de hoje. O que é fé, pastor Léo? Eu construí essa definição e eu acho ela muito boa. Fé é o conjunto de crenças que determinam a minha certeza. É o conjunto de crenças, é o conjunto de coisas que eu escuto falar, que eu estudo, que eu ouço. É o conjunto de coisas que constroem as minhas crenças. Essas crenças produzem em mim uma certeza, seja elas certas ou erradas. Tem muita gente que tem uma certeza errada porque o conjunto de crenças deles está errado. Se o teu conjunto de crenças estiver errado, você vai ter uma certeza errada. Meu Deus. Tem pessoas que acreditam nos espíritos. Eu não estou dizendo que eles não existem, mas eles constroem um conjunto de crenças nos espíritos que são a certeza deles. Ou, para falar de mim, ou da minha categoria, os evangélicos constroem um conjunto de crenças que às vezes não tem nada a ver com a vontade de Deus e que são a certeza deles. Muitos constroem dizendo: não, Deus vai me dar um carro, uma casa, se aquele pastor orar por mim, se aquela irmã, se Deus me der...
E aí o que ele faz? Ele constrói a certeza dele em crenças equivocadas. Pastor, aonde estão as crenças certas? Na Bíblia. Por isso que você tem que estudar muito a Bíblia. Por isso que você pode até ler alguns livros. Eu sempre incentivo isso. Nós temos uma biblioteca aqui na igreja que inclusive vocês podem usar mais. Vocês estão lendo muito pouco. Não seja relapso. Leia. Tem muito livro bom ali. E quem está lendo, quem está com o livro emprestado aí também, trata de ler e devolver. Mas eu sempre incentivo a leitura. Mas você tem que ler livros de autores que eles estão baseando as suas ideias na palavra de Deus. Bom, dito isso, que é a fé, eu quero ler dois textos, Hebreus 11:1 e Hebreus 11:6, que são os dois textos da fé na Bíblia. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza. Lembra que eu falei que é a certeza? Qual a certeza? Das coisas que se esperam, da sua esperança. A convicção de fatos que se não veem. Ele é meio doido mesmo. Põe de novo aí pra mim. Só aperta de novo. E deu pano de novo. Enquanto ele vai ajeitando, eu vou ler os 6 aqui, tá? De fato, Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, se você não acreditar no que você não consegue ver, se você não acreditar naquilo que é a tua esperança, você não consegue agradar a Deus. Então, o versículo 6 de Hebreus 11 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que é galardoador? Premiador. O prêmio o galardão é aquela insígnia que a gente recebe quando é militar, né? O camarada é cabo e ele é promovido, ele é galardoado, ele recebe um novo galardão, um prêmio. Então, o que o escritor de Hebreus está querendo dizer é o seguinte: sem fé é possível agradar a Deus, ora a fé, a certeza das coisas que se esperam, e mais. Deus tem algo para nos entregar, para nos galardoar. O que Deus tem para nos dar, para nos entregar, para nos galardoar? Exatamente a salvação. Aleluia! Nada mais do que isso. Pastor, mas eu achei que Deus pudesse fazer milagre por mim. Ele faz, não só por você, Ele faz por toda a humanidade. Isso chama-se graça especial. Estamos aqui respirando oxigênio de graça. Isso é graça para todos, graça comum, aliás. A graça comum está aí para todo ser humano. Já ouviu aquele ditado? O sol nasce para todos? Já ouviu? É verdade. Isso é graça comum. Deus dá para todo ser humano. Milagre, enfermidades. Tem gente que é curado sem nunca ouvir falar de Jesus. Ele é curado milagrosamente. E ainda mais, ele às vezes imputa aquela cura a um outro ser mitológico que não tem nada a ver com Deus. O que é isso? Graça comum. Estamos sujeitos à graça comum, todos nós. Mas eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre a graça especial. Estou falando sobre salvação. Entregue apenas para aqueles que creem. Bom, dito isso, o que eu posso falar para vocês é que a salvação, tudo isso que eu falei agora há pouco, esse pacote inclusivo de várias coisas, é um dom da graça de Deus, é um presente da graça de Deus. Mas somente podemos recebê-la em resposta à fé. Ou seja, o lado humano da salvação. A salvação ela tem um lado humano. Qual que é? A fé. É a única exigência que nos é feita em toda a Bíblia. O justo viverá pela fé. Esse termo, justo viverá pela fé, que foi declarado a primeira vez no livro de Abacuque, e que depois foi dito também no livro de Romanos, foi o que despertou Lutero, quando ele então começa a desenvolver as 95 teses dele, e aí desemboca na reforma protestante. Porque ele acreditava que ele tinha que fazer alguma coisa para ser salvo. Ele tinha que obedecer os sacramentos, como do casamento, por exemplo, ou do batismo.
Lutero, ele acreditava que ele precisava fazer alguma coisa para ser salvo, até que ele se depara com um texto que diz: o justo viverá pela fé. E aí ele começa então a descobrir o que é a graça, começa a estudar sobre a salvação de graça. E o que eu quero transmitir para vocês nessa manhã, meus amados, meus amigos, é que toda a salvação que nós temos de forma injusta, porque não merecíamos, ela é de graça. E você não precisa fazer absolutamente nada, a não ser crer nisso e obedecer o que a tua consciência diz. Só isso. Bom, eu quero ler mais um texto. Aliás, eu quero ler 2 textos. O primeiro é esse que eu acabei de citar, Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Olha esse texto, olha a beleza e a riqueza desse texto. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é o Evangelho, pastor Léo? É tudo isso que eu falei para vocês: regeneração, redenção e etc, etc, etc. Isso é o Evangelho. Então, o que o escritor, que é Paulo, está dizendo é o seguinte: a justiça de Deus se revela aí. Aí ele fala, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Bom, a fé não é somente uma confissão a respeito de Cristo. Não é só eu falar, eu creio em Jesus Cristo. A fé, ela também é uma ação dinâmica, que brota do coração do crente, que quer seguir a Cristo como seu Senhor e Salvador. A fé do Novo Testamento, a fé que eu estou querendo ensinar para vocês nessa manhã, e a ideia realmente é de um ensino, nós fazemos assim aqui, ou fazemos aqui assim, enfim, não importa. A fé que queremos que você entenda é a fé do Novo Testamento. Uma fé que ela tem uma certeza interior, mas ela tem também uma ação. Note, nós cremos que somos salvos pela fé. Uma fé que gera obras, e não uma fé com obras. Para explicar isso melhor, a fé que eu estou falando para você é como uma árvore. Como uma árvore. As obras, elas são o fruto desta árvore. A fé que eu quero ensinar para vocês nessa manhã é isso. A fé que você tem como uma árvore. Por isso que Jesus, dizendo sobre a fé, o que ele falou? A fé é como um grãozinho de mostarda. Se você plantar, ela vai crescer. E lá na ponta dessa árvore tem o fruto, que é a obra, que é algo que esta fé vai resultar, o resultado dessa fé. No Novo Testamento, e eu quero ler mais um último texto, Romanos 10, 9. Olha que interessante que está escrito nesse texto: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então olha que riqueza desse texto. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está falando assim: se com a tua boca confessares, ou seja, se você disser, o que você tem que dizer? Que Jesus Cristo morreu por mim e por você, ao terceiro dia ressuscitou, e está agora assentado com Deus, assentado à direita de Deus, nos lugares celestiais. E se você, além de confessar isso, você crê com o teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Agora, quando falamos nesse crer no teu coração, essa palavra crer, essa fé que nós temos para a salvação, quando você investiga todo o Novo Testamento, essa fé, que não é só dizer eu tenho fé em Deus. Tem gente que tem fé na fé, né? Não, eu tenho muita fé em Deus. Ou seja, ele não tem fé em Deus, ele tem fé na fé dele. Ele acredita que a fé que ele tem é capaz de fazer alguma coisa. Meu Deus. Não é essa fé que eu estou falando.
A fé que eu estou falando, a fé para a salvação, ela tem 4 características. E eu vou encerrar essa palavra de hoje falando dessas 4 características dessa fé que pode me salvar e te salvar. A primeira característica dessa fé é que ela crê e confia firmemente no Cristo crucificado e ressurreto como nosso Senhor e Salvador. A primeira coisa que essa fé acredita é que Jesus literalmente nasceu de uma virgem, que Jesus viveu todos os seus dias na terra sem pecar uma vez sequer, nunca pecou. A fé do Novo Testamento e a fé para a salvação é uma fé que acredita que Jesus, além de nascer de uma virgem, de viver sem pecado, ele aos 33 anos de idade foi crucificado de forma injusta. Ele sofreu todas as agruras e toda a dor de uma crucificação. Depois de 3 dias, esse Cristo que sofreu tudo isso, nasceu de uma virgem, ele é ressuscitado pelo Espírito Santo de forma milagrosa. Amém. Recebe um novo corpo, um corpo glorificado. E depois de 40 dias, ainda falando com os discípulos, Deus o pega da terra e o leva para o céu. Se você precisa crer firmemente nisso, acreditar firmemente nisso, isso vai resultar em que você vai entregar a sua vontade e a totalidade do seu ser a Jesus Cristo, tal como ele é revelado no Novo Testamento. Ou seja, acreditar em tudo isso que eu falei vai fazer com que você entregue toda a sua vida para ele. Por quê, irmãos? Porque você vai olhar para ele, e o principal recado que ele te dá é que a vida dele perdeu todo o valor. Olha que louco isso. A vida dele perdeu todo o valor quando ele olhou para mim e para você. A vida dele perdeu todo o valor quando ele olhou para mim e para você. Então, quando nós olhamos para ele, a nossa vida precisa perder todo o valor também. Isso é fé do Novo Testamento. Crer e confiar firmemente nisso que eu acabei de falar. E tem um texto que eu quero ler, Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Eu vou meditar rapidamente nesse texto de trás para frente. Ele termina dizendo, aliás, lavado o corpo com água pura. E aqui é uma clara referência ao batismo nas águas. Ele diz, olha, nós temos que nos aproximar com o coração sincero, batizados nas águas. Se você não é batizado, no dia 18 de março, domingo, terceiro domingo do mês de março, nós faremos um café da manhã aqui especial, onde nós vamos explicar o que é essa igreja, o que nós acreditamos, como nós encaramos o Evangelho. E aí, depois de apresentado para você, nós vamos te convidar a se batizar. Se você quiser, será muito bem-vindo. Dito isso, o texto ainda diz o seguinte: tendo o coração purificado, preste atenção, tendo o coração purificado da má consciência. É o que eu falei. Tudo aquilo que a tua consciência te acusa, você precisa abrir? Não. Bom, a segunda característica dessa fé do Novo Testamento, vocês estão querendo que eu termine já, né? Você vê o sinal. Seu telefone nem tocou, Luana, pode ir. O alarme dela dispara quando é para mim acabar de pregar, daqui a pouco vocês vão ouvir. Eu já estou terminando, prometo. A segunda característica, meus amados e meus amigos,
da fé do Novo Testamento, ela é uma fé que produz arrependimento. Produz arrependimento. O que é arrependimento? Desviar-se do pecado com verdadeira tristeza. A fé sempre vem acompanhada de arrependimento. Se você acha que você é muito bom, se você acha que não precisa da igreja, nem da Bíblia, nem do sacrifício de Jesus, você precisa urgentemente se arrepender. Meu Deus. Urgentemente. Olha o que o texto de Marcos, capítulo 1, versículo 14 diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galileia, pregando o Evangelho. O que Jesus estava fazendo? Pregando o Evangelho. Dizendo o quê? Qual que era a principal mensagem de Jesus? Jesus, olha que louco isso, irmãos. Jesus, ele fez uma gama muito grande de milagres no tempo que andou aqui na terra. Ele curou enfermos, de toda sorte de enfermidades, cegos, surdos, mudos, aleijados. Ele curou leprosos. Ele prosperou pessoas financeiramente. Como assim, pastor Léo? Olha, ele multiplicou pães e peixes. Ele andou sobre as águas. Ele parou tempestades. O que mais Jesus fez? Ressuscitou dos mortos. Tirou dinheiro da boca de peixe. Tirou dinheiro da boca de peixe. Curou a sogra de Pedro. Curou a sogra de Pedro. Aleluia. Jesus fez uma grande gama de milagres. Mas preste atenção. A mensagem principal de Jesus não era milagres. Sabe qual era o centro da mensagem dele? Está aí, ó. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então preste atenção no que eu vou dizer. O seu problema não é financeiro. Por mais que você esteja apertado no dia de hoje. O teu problema não é emocional. Por mais que talvez você esteja deprimido, triste, abatido, cansado, sobrecarregado, tem vontade de chorar, não quer sair de casa. O seu problema não é emocional. O seu problema não é físico. Talvez uma enfermidade no corpo. Isso não é o seu principal problema. O seu principal problema é que eu e você, nós somos gerados com a natureza de Adão, contaminados pelo pecado, e precisamos nos arrepender disso e nos converter. Essa é a principal mensagem. Se Deus nunca fizer nenhum milagre na tua vida, mas Ele te salvar, Ele terá feito o maior milagre. Aleluia. Na sua vida. Porque preste atenção no que eu vou dizer. Resolver o teu problema financeiro é fácil. É fácil. Você mesmo pode fazê-lo. E todos que são aqui da igreja sabem como o segredo, né? Gastar menos do que teu problema de saúde, você pode resolver. Pastor, eu consigo resolver? Alguns talvez não. Mas cuidando bem da sua saúde, se alimentando bem, fazendo exercício físico, tudo que eu não faço, você vai ter uma boa saúde. E se de tudo você não tiver, você conseguir economizar, você ainda paga um plano de saúde. E ainda Deus pode te curar. Mas a salvação você não pode fazer por você mesmo. Bom, e agora eu vou realmente caminhar para encerrar. Terceira característica da fé do Novo Testamento: ela obedece a Jesus e a palavra. Aleluia. A fé e a obediência, elas são inseparáveis. Ou seja, a fé sem uma busca dedicada de santidade, ela é ilegítima e impossível. Alguém que diz que tem fé, mas que não busca andar de acordo com o que a Bíblia diz, nós podemos questionar essa fé. Eita. E o quarto e último, para encerrarmos, a característica da fé do Novo Testamento é uma sincera, dedicada fidelidade a Jesus. Ou, como os antigos reformadores gostavam de dizer, somos devedores
da graça de Deus. E para isso devemos manter sempre uma vida de sacrifício e abnegação por Ele. Amém. Você está aqui sentado, 1 hora me ouvindo falar. Isso é sacrifício e abnegação. Você podia estar em casa, dormindo, ou fazendo qualquer outra coisa que fosse. Quando você vai a uma célula, quando você lê a Bíblia, quando você ora. Você não ora, preste atenção. Você não faz nada disso para obter alguma coisa de Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. Nada do que você faz Deus fazer alguma coisa para você. Nada. Não tem nada que você possa fazer que chame a atenção de Deus. Meu Deus. Nada. Orar, entregar uma oferta, ir no monte, nada chama a atenção de Deus. Nada. Na verdade, você faz tudo isso porque um dia, sem fazer nada, você chamou a atenção dele. Aleluia. Então vou repetir. Você faz tudo isso não para obter algo de Deus, mas é porque sem fazer nada você já obteve algo de Deus, que é a salvação. Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos orar por esta palavra. E eu queria encerrar essa palavra de hoje, esse estudo que fizemos sobre conversão e fé, te incentivando. Tem um versículo aqui para nós lermos. Eu quero te incentivar a uma coisa nessa manhã. Leia a Bíblia, não na perspectiva do que Deus pode fazer por você, mas leia a Bíblia na perspectiva do plano dele se cumprindo nessa terra. Ei, tá sentindo frio aí, hein, turma? Aleluia! Valeu a pena! Todo mundo encolhido, é isso aí, ninguém vai sentir calor mais. Leia o Antigo Testamento na perspectiva daquilo que foi o sacrifício de Jesus. Eu gosto muito de citar o Salmo 23, que é um salmo conhecidíssimo de todos, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, não é assim? Sim. Tem um versículo, se eu não me engano é o 7 do Salmo 23, que nos dá uma ideia clara do que se trata o Salmo 23. Ele fala assim: preparas uma mesa na presença dos meus adversários. Esse texto ele não é para você. Não é Deus dizendo que vai botar todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Teu patrão, tua esposa, teu marido. Não é isso. Esse texto não fala disso. Esse texto, ele não fala de mim, de você, ele fala de Jesus. Quando ele fala, preparas uma mesa na presença dos meus adversários, sabe quem eram os adversários de Deus? Eu e você. Então o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu vou comer com os meus adversários. Leia o Antigo Testamento na perspectiva do plano de Deus. Esse texto de Gálatas 2, versículo de número 20 diz, e eu vou encerrar essa palavra de hoje meditando nesse texto: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Preste atenção no que ele está querendo dizer. Ele está dizendo o seguinte: a fé que eu tenho não é para obter algo de Deus. Olha só o que ele está dizendo. A fé que eu tenho não é para obter algo de Deus. A fé que eu tenho é porque Ele me amou primeiro e já se entregou e morreu por mim. Feche seus olhos. Vamos orar por esta palavra. E eu queria, de forma muito específica nessa manhã, te convidar para a conversão. Feche seus olhos. Eu queria te convidar para a conversão.
mas eu não vou pedir você para orar, nem para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Não vou fazer isso. Eu vou pedir para que você tão somente obedeça a sua consciência nesta manhã. Essa é uma oportunidade que o Espírito Santo está te dando, para que você possa reconhecer que mais do que nunca você precisa dele. Reconhecer que não é por mérito seu e não é nada do que você possa fazer. O Senhor, Ele quer falar algo para você nesta manhã. Talvez você está aqui e você sabe que você precisa de uma mudança de vida. Seja no seu casamento, na forma como trata o seu marido, a sua esposa, seja na educação dos seus filhos. Talvez o que o seu filho precisa ouvir não é uma palavra dura, mas é uma palavra de encorajamento. Talvez o seu filho precise ouvir de você é que você o ama. A conversão que eu quero te incentivar nesta manhã é uma mudança radical de vida. Forma como você conduz a sua vida e tem conduzido a sua vida. Começa com arrependimento e termina crendo que Deus pode mudar e transformar a tua vida e a tua história. Com os teus olhos fechados, enquanto estivermos aqui adorando a Deus, você vai poder fazer essa oração. Primeiro, você vai reconhecer que em algum momento você errou com o Senhor. Segundo, você vai pedir a Ele que te dê forças para mudar de vida. Com os teus olhos fechados, faça isso enquanto estivermos aqui adorando a Deus. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Ninguém precisa dizer para você o que você deve ou não fazer. Ninguém precisa dizer para você que você deve ir para uma igreja, seja evangélica ou não. Ninguém precisa dizer para você que o que você está fazendo é errado ou certo. A tua própria consciência pode fazer. Se a tua consciência ela tem dito para você que algo não está certo, eu te convido a se converter nesta manhã, que é obedecer o que a tua consciência está dizendo. O Senhor me fala de pessoas que têm orado e pedido força. Fala: Senhor, eu preciso de força. Força para obedecer, força para fazer, força para mudar. O Senhor está te falando nessa manhã que Ele está te dando uma porção de força.
Ele está te dando uma porção de força para superar as dificuldades nesta manhã. Mas Ele precisa que você reconheça que você precisa dele e tão somente dele. Você precisa declarar, como nós estamos aqui cantando: Cristo vive em mim. Vamos declarar isso mais uma vez? Cristo vive em mim. Declara isso. Aleluia. Declara. Cristo vive em mim. Declara que Cristo vive em você. Aleluia. Cristo vive em mim. Aleluia. Oh, receba do Senhor o renovar da sua mente nesta manhã. O Senhor renova a sua mente para que você entenda que Ele vive em você. Ele vive em você. Aleluia. O Espírito Santo está dentro de você. Ele que te direciona. Ele que te dá forças. Ele que te enche de esperança. A tua esperança está em Cristo. E no Cristo crucificado, ressuscitado e glorificado. Aleluia. 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 Oh, o Senhor está colocando em pessoas aqui uma porção de força nesta manhã. Levante as suas mãos e receba a força do Senhor. Receba a força do Senhor. Você vai sair daqui fortalecido. Fortalecido nesta verdade. Você vai sair daqui nesta manhã fortalecido nessa verdade. Oh, qual a verdade, Pastor Léo? Que Cristo vive em você. Nessa verdade que Cristo vive em você. Oh, Cristo vive em mim, Cristo vive em você. Cristo vive